Em 1965, nasceu a Casa, consórcio de administradores e serviços auxiliares. Foi a primeira no ramo em BH e hoje é uma das principais administradoras de condomínio de Minas Gerais. Em meados dos anos 60, entra então em vigor uma nova lei de condomínio, e foi aí que uma família de empreendedores viu oportunidade de negócio. Devido a uma verticalização da cidade, sentiu-se uma certa carência na administração dos imóveis recém-construídos e também de empresas que administrassem os condomínios antigos dentro da legislação que estava sendo implementada. Atualmente, a empresa atende diretamente 500 condomínios e indiretamente mais de 50 mil pessoas. Para a análise estratégica, vamos inicialmente apresentar a visão, missão, valores e propósito da empresa. É possível perceber que a visão da empresa ela é um pouco vaga, uma vez que não há uma tangibilidade do resultado a ser atingido e também não há uma meta de um prazo bem definido. Portanto, seria interessante que a empresa reestruturasse a visão de acordo com o direcionamento estratégico. Os conceitos de visão, missão, valores e propósito da empresa foram institucionalizados num passado recente, cerca de 2 anos. Entretanto, ainda há um trabalho árduo a ser realizado para a disseminação desses valores em todos os níveis hierárquicos dentro da empresa. Para isso, será fundamental a estruturação do RH com o intuito de disseminar esses valores dentro da empresa. Analisando o setor, é possível perceber que o poder de barganha dos fornecedores no setor de administração de condomínios é baixa, uma vez que os fornecedores fornecem commodities e, além disso, essas commodities não são fundamentais para o sucesso do serviço, o sucesso da prestação de serviço da empresa. Além disso, há uma concorrência muito grande entre os fornecedores e a empresa representa uma grande fatia do faturamento desses fornecedores, tornando assim o poder de barganha da administradora maior em relação aos seus fornecedores. Já o poder de barganha dos clientes pode ser considerado superior ao poder de barganha dos fornecedores. Apesar da carteira ser grande e diversificada e um cliente ter pouca representatividade dentro dessa carteira, existe sim sempre uma tendência de redução de custos por parte dos condomínios, ou seja, sempre há um poder de barganha vindo desses clientes. Considerando que, em média, os clientes ficam 5 a 6 anos dentro de uma administradora de condomínio, esse custo e esse faturamento de um condomínio é representativo ao longo do tempo, dessa forma aumentando seu poder de barganha. A rivalidade entre os concorrentes é alta, existem incontáveis players nesse mercado, com tamanhos, portes e representatividades no market share. Entretanto, as empresas mais consolidadas já estão no mercado há mais de 20 anos, são elas a Pacto, a Casa, a GW, a Opala, a Procind, a Multiservice e a Elis. Essas empresas, portanto, possuem um maior market share e dominam este mercado. Existe uma relativa ameaça de produtos substitutos nesse setor. Apesar de não serem os mesmos serviços, alguns síndicos profissionais, conservadoras, empresas de contabilidade e até mesmo advogado se empenham em prestar serviços de administração de condomínio, aumentando assim novos entrantes nesse mercado que acabam por roubar uma fatia do mercado das administradoras de condomínio. Entretanto, obviamente, existe uma diferenciação entre os serviços oferecidos por esses novos entrantes e os serviços de uma administradora de condomínio. Com relação à ameaça de novos entrantes, podemos considerar uma média intensidade, uma vez que é muito fácil um player abrir uma administradora de condomínios e ter uma pequena carteira de condomínios. Entretanto, se compararmos empresas de porte dessas empresas mais consolidadas, conforme citadas antes, como a Casa, a Opala, a Pacto, a GW, é necessário um maior investimento, com custos fixos mais altos e um grande know-how. Dessa forma, a ameaça de novos entrantes torna-se um pouco minimizada. A ferramenta SWOT apresenta a análise do ambiente interno através das forças e fraquezas da empresa e do ambiente externo pelas oportunidades e ameaças. Pela análise de SWOT, em conjunto com as 5 forças de Porter e outras informações da empresa, chegamos às seguintes conclusões.
A casa administradora obteve um crescimento médio saudável nos últimos 10 anos. Porém, como o crescimento do setor acompanha o crescimento do mercado imobiliário de classes A e B, e de acordo com o Secov, a entidade sindical do mercado imobiliário, esse crescimento foi de 20% ao ano, em média, o crescimento da casa não está tão satisfatório assim, pois deveria crescer um pouco mais. Portanto, para aproveitar essa oportunidade de crescimento, a casa administradora deve trabalhar com 3 fraquezas identificadas: o setor comercial, a publicidade e a capacidade. O setor comercial atualmente não tem obtido bons resultados quanto à prospecção de novos clientes. A publicidade, voltada à educação do público-alvo da empresa quanto às vantagens da utilização de serviço confiável e proporcionado, irá auxiliar na defesa contra a ameaça de substitutos desqualificados. A empresa deve sempre ficar atenta à capacidade com relação à flexibilidade para eventuais mudanças de crescimento. Os investimentos recentes de reestruturação da empresa resultaram na melhoria dos processos internos de modo a garantir a sustentabilidade do crescimento e solidificação como proteção a eventuais ameaças de crise econômica em conjunto com o capital de segurança da empresa. A flexibilidade para a mudança demonstrada pela empresa representa uma força em um setor conservador. A empresa deve realizar melhoria contínua para manter essa força. A empresa busca estratégias de redução de custos para se manter competitiva, como a terceirização de serviços, trocas de fornecedores e melhoria de processos. A estratégia de diferenciação em um mercado muito competitivo por preços possibilita com que a empresa acesse a uma parcela do mercado que possui necessidades não atendidas, porém a empresa deve sempre estar atenta a mudanças dessas necessidades. A casa também investe fortemente em eficiência operacional. Para compreender o marketing da casa administradora, iremos utilizar a ferramenta Mapa do Marketing. Iniciaremos pela compreensão do público-alvo, dos clientes da casa. A casa, por possuir uma estratégia de diferenciação de serviços e uma carteira concentrada na região centro-sul de Belo Horizonte, podemos definir o seu público-alvo como clientes de classe A e B. Entrando mais a fundo na análise dos clientes, podemos definir as personas. São elas o aposentado, o empresário, o poupador e o detalhista. Esses são os principais personas, os principais tipos de síndicos que encontramos no mercado. Para vender e para atender para o perfil de aposentado, é preciso ter disponibilidade de um contato mais próximo e presencial, apoio na parte burocrática, operacional com clareza, devido à falta de conhecimento do cliente. Além disso, ele necessita de um contato direto com algum colaborador da diretoria ou algum gerente. O aposentado não demanda uma resposta imediata, mas sempre uma resposta com clareza e, de preferência, presencial em alguma reunião. Já o empresário é um perfil praticamente o oposto do aposentado. Ele demanda uma comunicação eficiente, ele precisa da solução na palma da mão, ou seja, soluções e facilidades como aplicativo, portais de serviço, é o que ele procura e consome. Ele também demanda de respostas imediatas, transparência, clareza nas informações e eficiência operacional. O empresário é um excelente consumidor, ele sempre consome as novidades e inovações do serviço. Entretanto, exige e tem conhecimento financeiro, fiscal e, portanto, sempre tem uma alta exigência dos padrões de serviço. O poupador, por sua vez, tem como principal objetivo a redução dos custos do condomínio. Não costuma consumir novos produtos e serviços a não ser que enxergue uma vantagem financeira para ele ou o condomínio. Eles evitam contatos presenciais, entretanto, demandam uma atenção e proximidade com relação a obras, contratações e muitas vezes podem sempre estar barganhando o preço de contrato e o seu preço de serviço. Já o detalhista é aquele cliente atento aos detalhes, sensível aos problemas do condomínio, perfeccionista, participativo e dedicado, transparente e que preza pelo bom funcionamento do condomínio. Entretanto, muitas vezes é inseguro, demanda um contato presencial e próximo e explicações bem detalhadas do assunto. Os setores comerciais de relacionamento da casa administradoras realizam treinamentos para lidar com esses perfis, tanto para a venda, para a divulgação e também para o atendimento.
Dessa forma, é possível focar no pacote de serviços de acordo com as demandas de cada perfil e de cada persona. Além disso, para buscar entender melhor os clientes, a casa recentemente implantou um sistema de CRM que permite o acompanhamento gerencial e controle de todos os atendimentos, uma excelente maneira de captação e visualização de dados de comportamentos de cliente. Seguindo a ferramenta do mapa do marketing, iremos agora compreender a marca. A casa recentemente passou por um processo de consultoria em que se desenvolveu uma nova estratégia, um novo posicionamento do mercado e, inclusive, uma nova marca, uma nova logo, com novos conceitos e valores a serem disseminados para seus clientes e funcionários. Como já foi dito anteriormente, a casa tem como estratégia a diferenciação. Dessa forma, ele precisava expressar para seus clientes isso através de sua marca. Como é possível perceber, a nova logo da administradora Casa, que foi trocada depois de 53 anos de funcionamento da empresa, representa duas caixas de diálogo que formam uma casa. Essas caixas de diálogo representam a proximidade e o atendimento entre a empresa e não só o síndico, mas também toda a comunidade e todos os condôminos. Esse posicionamento só será sustentado pela gestão e fortalecimento da cultura da empresa, que é voltada para a valorização das pessoas e de suas individualidades. Um ponto fraco da empresa, entretanto, é a de gestão comercial. Por este motivo, a empresa irá investir em um comercial mais agressivo, tanto interno quanto externo, divulgando essa nova proposta, esses novos conceitos, esses novos valores para o mercado, atingindo assim o público que se espera, de classe A, classe B e que tem uma demanda um pouco mais rigorosa com relação à prestação de serviços. O próximo item do mapa de marketing é a proposta de valor. Para compreendê-la, iremos utilizar os 4 P's do marketing. Começando por produto, o produto oferecido pela casa administradora é a prestação de serviços de administração de condomínios customizado de acordo com as necessidades de cada cliente. O preço, ele é definido segundo os seguintes parâmetros. Porém, existem diversas variáveis que ainda podem ser consideradas, tornando a precificação complexa e variável entre os concorrentes. O cliente, ele é sensível a preço, e os concorrentes competem pelo preço mais baixo. Mas como o serviço da casa administradora é diferenciado, a mesma se posiciona com um dos preços mais altos do mercado. A praça define aonde o produto é ofertado. O principal meio é pelo website. E o primeiro contato com o cliente, ele é via e-mail, telefone, WhatsApp ou prospecção ativa. Já esse segundo contato, ele é presencial na sede da empresa ou no próprio condomínio. Promoção. As principais ações de marketing são realizadas através de exposições em eventos e feiras direcionados aos síndicos. Os canais de divulgação são o marketing digital através da produção de conteúdo no blog e redes sociais, bem como o e-mail marketing para leads, contato telefônico ativo com leads mais qualificados e recomendações de clientes. Os clientes, eles se mantêm informados através de informações no boleto, blog, redes sociais, e-mails, carta e contato telefônico do setor de relacionamento. Curiosidades sobre os resultados do blog. Alguns textos já foram publicados em outros canais de comunicação importantes para o ramo condominial. Além disso, a empresa, em poucos meses, tornou-se a segunda empresa mais bem ranqueada em BH, na busca orgânica no Google por administradoras de condomínios. A proposta de valor foi desenvolvida a partir da necessidade do público-alvo de facilidade, proximidade, atendimento, mediação de conflitos e diálogo. E por esse motivo, a empresa é toda voltada para pessoas. A última parte do mapa de marketing é a comercialização. O setor comercial da casa administradora é voltado para a entrega da proposta de valor. Para isso, desde o primeiro contato do cliente, o vendedor busca um relacionamento próximo ao oferecer uma visita ao condomínio, onde a estratégia utilizada é a compreensão do perfil do prospect, suas dificuldades e necessidades. Com essas informações, o vendedor trata o cliente em potencial como um indivíduo, oferecendo apenas os serviços que adequam ao seu perfil e realizam uma precificação customizada. Portanto, desde o primeiro contato, a proposta de valor é apresentada para o cliente. Segundo um dos gestores, no começo da empresa, a grande maioria das pessoas era contratada por indicação. Não havia, de fato, um processo de seleção para a contratação.
Atualmente, a empresa conta com uma consultoria para auxiliar na busca por esses novos profissionais. Ao identificar uma nova oportunidade, ela é encaminhada para um dos gestores que faz o contato direto com a consultoria. Ele descreve então as competências técnicas e comportamentais necessárias para tal cargo. A partir daí, a consultoria entrevista algumas pessoas e, após o contato inicial, enviam para o gerente de processos para que a área faça uma nova entrevista, porém de maneira mais técnica e voltada para a empresa. O tempo de abertura de vaga até a contratação geralmente é de 2 semanas. O gestor então decide o dia da contratação. Ao chegar à empresa, não há um treinamento formal. Um dos gestores explica como funcionam alguns aspectos da empresa, como, por exemplo, quais são os indicadores trabalhados lá dentro, como os resultados são mensurados, os valores adotados e a cultura organizacional. A CASA atualmente não tem nenhum programa de incentivo formal, porém de tempos em tempos são divulgados cursos pela empresa para que funcionários interessados se candidatem. Os gestores então avaliam quem são os funcionários que realizaram esses cursos, que estão sempre relacionados a aspectos da própria empresa, como, por exemplo, gestão condominial e negociação e cobrança eficaz. Alguns programas, como o que algumas empresas chamam de anos de casa, não são realizados formalmente, mas segundo um dos gestores, geralmente quando uma pessoa está há muito tempo na empresa, a diretoria se une e decide presentear esse colaborador. Na grande maioria das vezes são viagens para esses funcionários e suas famílias. No ano passado, a casa contratou uma consultoria para fazer uma reestruturação da empresa. Todos os 40 funcionários foram avaliados, algumas pessoas foram realocadas, houve também uma reestruturação salarial, um novo organograma foi definido e os valores passaram a ser então institucionalizados oficialmente. Nesse mesmo ano, a consultoria realizou com todos os funcionários planos de carreiras bem definidos. Hoje em dia, como a empresa ainda não disponibiliza de um RH interno, ainda não há metodologias para a sucessão de carreira, porém está nos planos da empresa. Segundo um dos gestores, eles terceirizaram parte do departamento pessoal e montaram uma equipe de RH estratégico para ajudar no crescimento da empresa. A nossa sugestão para a casa é que eles contratem um time de RH para a empresa, de maneira a criar novos programas de melhoria para os funcionários e formalizar outros que já existem. Outra sugestão é que comecem a utilizar de algumas ferramentas para gerar indicadores, como, por exemplo, as entrevistas de desligamento. A empresa executou alguns projetos recentemente, principalmente sob a justificativa de melhorar alguns processos e rotinas em áreas que estavam com queda de performance. Alguns dos projetos de sucesso que podemos citar na empresa são de reestruturação do espaço físico, implantação de sistema de CRM, estruturação da área de relacionamento, implantação do sistema de ERP, reestruturação de processos e estabelecimento de indicadores e de consultoria estratégica e de branding. Geralmente, os projetos na empresa têm como ponto de partida uma tomada de decisão entre a alta cúpula da empresa, que designa o projeto ao gestor responsável pela área a qual ele pertence. Esse gestor é o mesmo responsável pelo seu planejamento, o que se trata de um certo desafio para a empresa, pois os gestores não têm capacitação quanto ao que tange gestão de projetos. Houve projetos que fracassaram, como de terceirização do setor de logística, principalmente por um mau planejamento no que tange às variáveis restrição do projeto, o que acarretou em certa imprevisibilidade de riscos. Por um outro lado, houve projetos de grande sucesso, como a implantação do novo sistema de ERP da empresa, que inclusive colheu frutos da expertise adquirida 7 anos atrás na implantação do sistema antigo. A empresa ainda tem muito a implementar no que tange gestão de projetos, principalmente na sua formalização, antecipação de riscos e a análise de viabilidade. Dessa forma, sugerimos a utilização do modelo Canvas de descrição dos projetos para expor de forma visual seus principais fatores e assim conseguir trazer uma visão sistêmica do projeto. A casa é uma empresa de serviços de administração de condomínios, cuja maior parte dos seus custos e despesas são fixos. Os custos mais significativos, ou seja, gastos diretamente ligados com a administração do condomínio, são salários, encargos trabalhistas e benefícios, softwares de ERP, aluguel, condomínio e IPTU, assessoria jurídica e de TI e a CEMIG. Já as maiores despesas, que são os gastos com o objetivo de gerar receita ou controlar as atividades, foram a assessoria de marketing digital, o software de CRM e o software de marketing. Como a gente pode perceber, a empresa tem grande concentração dos gastos em folha. Uma opção para diminuir esses custos seria terceirizar alguns setores menos estratégicos, como o departamento pessoal e a logística. Vale ressaltar que já teve um projeto, não foi bem sucedido, de terceirizar a logística.
não foi bem sucedido porque houve um pouco de miopia na questão da implantação do projeto e principalmente no planejamento. A principal receita da empresa é oriunda do serviço de administração de condomínios, com um percentual pequeno, porém crescimento em aluguéis. Vale ressaltar que a empresa tem uma fonte considerável de receita financeira oriunda da conta pool, conta onde vários condôminos têm movimentação de forma conjunta, com seus balanços individuais sendo apresentados pela empresa de forma gerencial. A empresa tem 3 formas de ter uma receita financeira a partir da conta pool. A primeira dela é a negociação direta com os bancos. Ela imprime muito boleto bancário. Sendo concentrado numa conta só, ela tem um poder de barganha maior. A segunda é com um cheque especial com juros abaixo do mercado para os condomínios com essa necessidade pontual. Vale ressaltar que a empresa não utiliza de recurso próprio ou de bancos para isso, e sim do montante que fica dentro dessa conta pool. Uma terceira é a aplicação financeira oriunda desse montante que fica nessa conta pool. Por causa desse montante, ela tem uma aplicação com uma taxa superior do que ela teria no mercado com pequenas contas. A empresa tem tido crescimento constante nos últimos anos devido à verticalização da cidade. Um aumento médio de 10% mais índice GPM no faturamento por ano nos últimos 10 anos. Outros pontos importantes da saúde da empresa que mostram como ela é financeiramente sustentável são o ponto de equilíbrio da empresa, cerca de 290 condomínios, sendo que o total dos condomínios que ela trabalha é mais ou menos 420. O grau de alavancagem operacional de 3,30, indicando que está entregando consideravelmente acima do seu ponto de equilíbrio. E a margem de segurança de 43,41%, cerca de 125 condomínios acima do seu ponto de equilíbrio em quantidade. A empresa recentemente teve um grande gasto, cerca de R$350 mil, com a reestruturação e a reforma do seu espaço físico. Ela tinha 2 opções: ou pegava esse dinheiro em bancos, ela fez uma consulta ao mercado financeiro e conseguiu uma taxa do capital de giro em torno de 1,70 ao mês, ou a utilização da sua aplicação em LCI, que rendia 95% do CDI. Vale lembrar que esse projeto tinha um prazo de implantação de 6 meses. A opção da empresa foi a utilização do empréstimo bancário. Vamos mostrar que a melhor opção pela visão financeira seria a utilização da aplicação. Com base no CDI de 0,52, a aplicação do CDI rende 0,49 ao mês, rendendo no final do período de 6 meses R$ 10.502,97. Já o empréstimo bancário, com uma taxa de 1,70 ao mês, teria um custo de R$ 37 mil, 252,08, mais impostos. A sustentabilidade, como a habilidade de se sustentar num contexto de mercado, apoiando-se simultaneamente nos 3 pilares econômico, social e ambiental, pode ser identificada na empresa sob diversas óticas: estratégia, marketing, projetos, finanças e pessoas. Iniciando com o tema de estratégia, podemos dizer que o negócio promove uma transformação social, uma vez que suas ações principais oferecem e geram valor social e ambiental, ao mesmo tempo em que contribuem para a rentabilidade, produtividade, longevidade e competitividade, ou seja, para a prosperidade econômica da empresa. Promoção de eventos de integração entre condôminos, como eventos de Dia das Crianças e filmes, contribuindo para a integração entre esses e também parceiros externos, gerando uma maior harmonia no condomínio. Alguns exemplos foram identificados, como a gestão responsável das finanças do condomínio, o que permite a regularização e manutenção da sua situação fiscal, formalização na contratação de cargos de porteiro, zelador, gerando redução de riscos com processos trabalhistas e dando segurança para esses trabalhadores. Administração de gastos com água e energia através de aplicativos que, além de monitorarem, também alertam ao consumidor sobre consumo acima do normal. Sob a ótica setorial, há algumas influências de agentes externos, como imposições legais e alterações normativas, como o E-Social, legislações trabalhistas, mas que são identificadas como oportunidades para o negócio, já que são aspectos burocráticos e, quanto mais complexos, mais provável que os condôminos busquem auxílio profissional. O diferencial competitivo da empresa nesse contexto foi bem explorado. Enquanto que concorrentes se apresentam como solucionadores de problemas relacionados à burocracia tão comum em condomínios, a casa administradora investe em oferecer suporte, facilidades e segurança tanto para quem administra o condomínio, mas também para os seus moradores.
Com relação à análise de fraquezas e ameaças, um bom exemplo de ação que visou a sustentação da empresa foi a reestruturação que se fez necessária à época da crise econômica em 2015, que evitou demissões e resultou na queda de 50% das rescisões de contrato em 2018, quando comparada a essa época. A sustentabilidade se faz presente em ações estratégicas, mas também em costumes já enraizados pelo aspecto familiar do negócio, como a reutilização de papel e também tôner de impressora, além do uso de lâmpadas de LED, o que reduz o consumo com energia no escritório, e aparelhos de ar-condicionado mais eficientes. Falando um pouco sobre marketing, a proposta de valor da empresa pode ser vista na diversificação dos serviços e atendimento oferecidos. O atendimento focado na proximidade com as pessoas, aliado ao uso de CRM com o banco de dados dos clientes, passa a segurança para este de que os serviços serão personalizados de acordo com a demanda e necessidade de cada um, conferindo ganhos também para a empresa com a fidelização de mais clientes. Vale a pena mencionar também que o monitoramento de energia por meio de aplicativo que os condôminos têm acesso atribui valor sustentável ao serviço. Um dos desafios da empresa é ofertar o serviço de uma administradora de condomínios para aquela parcela do mercado que ainda não conhece os benefícios que ela poderia lhes dar. A gestão de mudanças por meio de projetos foi adotada no contexto de crise, em meados de 2016, quando foram contratadas consultorias para a reestruturação organizacional da empresa, com a redefinição de estratégia, organogramas, planos de cargos e salários, processos e indicadores, planejamento de marketing e branding. Além disso, outros projetos foram desenvolvidos pelos gestores, como ERP, CRM e setor de relacionamento e terceirização por parte do DP e recrutamento, contribuindo para a maior eficiência operacional e, consequentemente, para a sustentabilidade da empresa. Apesar disso, algumas ações de melhoria em projetos podem ser adotadas, como a implementação de indicadores de resultado para mensurar a sustentabilidade social, ou seja, a satisfação dos clientes, e econômica, a redução de custos pela eficiência no uso desses recursos novos. A sustentabilidade aparece também sob a ótica de finanças, uma vez que o dispêndio com sistemas com o uso de inteligência artificial no site e aplicativos que ainda será instalado e terceirização de alguns serviços aumenta a eficiência operacional, conferindo maior agilidade no atendimento ao cliente e, consequentemente, maior satisfação. Além disso, as análises já feitas sobre o ponto de equilíbrio, grau de alavancagem e margens de segurança demonstraram a preocupação da empresa com sua própria rentabilidade e longevidade e, consequentemente, sustentabilidade. Um bom exemplo de sustentabilidade social são os cursos que a casa oferece a fim de capacitar seus colaboradores, o que gera um retorno de corpo técnico mais capacitado para a própria empresa, além da melhoria do clima organizacional.